Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é missionária na Girobano. Hoje é dia 5 de abril de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando, né? E logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros, Pai. Apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora eu te peço, Pai, vai de conta com ele, com aquele irmão que vai estar ouvindo essa live, abençoa, vai estar ouvindo essa palavra. Se tiver alguém desempregado, doente, enfermo, que o Senhor possa estar curando, libertando, salvando. Deus, entrando com providência e com socorro. Deus, eu te peço nesse dia, visita aquela pessoa que está com uma causa no INSS esperando a resposta. Dê uma resposta, Pai, favorável a essa pessoa, Pai, porque o Senhor conhece a necessidade dela, Pai. Visita os hospitais, visita, Pai, as UTI, visita os leprosários, visita, Pai, aleluia, que as pessoas que fazem tratamento de câncer, são tantas enfermidades, tantas necessidades, Pai, que o Senhor possa estar visitando. Visita a nossa nação, visita os três poderes executivo, legislativo e judiciário, que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Visita, Pai, nosso presidente. Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Isaías 66. Deus abençoe, filho. Diz assim: julgamento e esperança. Assim diz o Senhor. Isaías 66. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Este é o meu lugar de descanso. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso eu vier a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo ao humilde e contrito de espírito, que teme diante da minha palavra. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem, aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro, aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco, e aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram os seus caminhos. As suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis, por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles têm. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos, fizeram mal diante de mim, escolheram o que me desagrada. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a glória de vocês. Vejamos a alegria de vocês, mas eles é que passarão vergonha. Ouça o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Antes de entrar em trabalho de parto, ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer no só dia? Ou pode-se dar uma luz a um povo no instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Acaso faço chegar a hora de parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijam-se com Jerusalém, alegre-se por ela, e todos vocês que o amam. Regozijam-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seu seio reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como a mãe consola seu filho, também eu consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerá como a relva. A mão do Senhor estará com seus servos, mas a sua ira será contra seus adversários. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, em labareda de fogo a sua repreensão. Pois como um fogo é como espada, o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelas mãos do Senhor. Os que se consagram para entrar nos jardins, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porco, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, e declara o Senhor. E por causa dos seus atos e das suas conspirações, virei a juntar todas as nações e línguas, e eles virão e verão a minha glória. Estabelecerei um sinal entre elas, e enviarei algum dos sobreviventes às nações, Tarse, aos líbios, aos lídios, famosos flecheiros, a Tubal, a Grécia e as ilhas distantes, que não ouviram falar de mim e não viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações. Também dentre as nações trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte Jerusalém como oferta ao Senhor.
virão a cavalo em carros, carroças e montados em mulas e camelos, diz o Senhor. Farão como quem faz israelitas quando apresenta suas ofertas de cereal, trazendo-a em vaso cerimonial puro. Também escolherei alguns deles para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Deu uma lua nova a outra e de sábado a outra. Toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que rebelaram contra mim. O verme deste não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Isaías 66. Pai, Senhor, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que você tem para falar para mim e aquele irmão, aquele ouvinte que vai estar do outro lado. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça e me dê o entendimento e sabedoria dessa palavra. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê essa palavra aqui, é Isaías 66, né? 65, 66. Vai estar falando bem assim da vinda de Jesus. Aí vai estar falando novos céus e nova terra. E aí a gente entra no 66 e o Senhor fala assim, desculpa. O céu é o meu trono e a terra é estrada dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. Deus, ele está falando que tudo é dele, né? Quando a gente vê em Salmos 24, fala assim, do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo que nela há. Então, Deus, ele está falando assim, e quando ele fala que a terra é a estrada dos seus pés, ele está falando assim, a grandeza dele, como que o nosso Deus é grande, né? O céu é o trono dele. Então, pensa, tipo, ele está sentado, como vamos supor, eu estou sentado na cadeira e o pé está aqui no chão, né? Então, o nosso Deus, ele está mostrando a dimensão dele, que tudo é dele, né? Então, ele diz assim, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, por isso vieram a existir, pergunta o Senhor. Então, ele fez tudo. A gente vê em Gênesis que Deus fez tudo. E a gente vê também que no 7º dia ele descansou, né? Ele fez a separação das águas com a terra seca, né? Ele fez tudo, ele fez os alimentos, mas tudo foi feito por Deus, né? Depois ele fez o homem, que foi o último, né? Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Deus, ele está falando da maneira como teve o desfecho aqui da história, né? Tipo assim, ele estava falando sobre os sacrifícios que não agrada a Deus, né? Sacrifícios do quê? Sem eficácia, né? O sacrifício que eles estavam fazendo é como um cachorro morto, né? Deus, ele pediu sacrifício de cachorro para o povo de Israel? Não, né? Ele pediu que levasse, né, um animal bom, sem ser coxo, sem ser cego. Então, nesse momento, como eles escolheram servir a outros deuses, servir a ídolos, então Deus, ele falou, então os porcos é dele. Então os porcos, né? Diz assim, quem apresenta sangue de porco é aquele que queima incenso memorial. Mas assim, aquele que oferta cereal é como quem apresenta sangue de porco. Deus não está aceitando. Para ele tá tudo imundo. Por quê? Porque eles escolheram outro caminho. Então eu falo bem claro aqui, ó. E eles escolheram os seus caminhos. E as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Então, quando eles escolheram, como é que se diz? Não servir a Deus como deveria servir, Deus repudiou. Tudo que eles faziam se tornava impuro, porque eles não estavam fazendo mais como o mandamento do Senhor, né? É forte, igreja, mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Pensa, eles estão matando um homem. É pecado, só montam suja. Então, assim, aquele que sacrifica... Isso é tudo o 3, o 3 é um versículo bem grande. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Pensa, Deus fala assim, vocês são imundos, você está quebrando um cachorro, está me oferecendo sacrifício. O cereal é tido como um porco. Então, assim, e aí o Senhor diz assim, com quem adora, como quem adora um ídolo, né? Eles escolheram os seus caminhos e as suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Então, se vocês têm prazer no que vocês estão fazendo, vocês escolheram. Eu não recebo, né? Eu não recebo. Eu não sou um deusinho, eu sou o Deus, que a terra, né, é a estrada dos meus pés e o céu é meu trono.
Então vocês estão sacrificando como se fosse sacrificar para qualquer ídolo. Aí no 4 diz assim: por isso também escolherei um duro tratamento para eles e trarei sobre eles o que eles temem. Pois eu chamei e ninguém respondeu, falei e ninguém deu ouvidos. Fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Então, é a maneira que eles estão tratando as coisas de Deus como se não tivesse dado ouvido, né? Como se tivesse rejeitado tudo que Deus tinha feito com os israelitas, né? E realmente eles rejeitaram, né? A partir do momento, né, que eles fizeram todas essas coisas que desagradaram a Deus, Deus estava tratando eles, Deus estava falando aqui de uma maneira irônica, né? Deus estava tratando eles com ironia, né? Mas uma ironia de algo real, porque eles fizeram a escolha deles, né? Mas Deus estava sendo irônico, né? Quando Deus ele fala assim: ouça a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome disseram que o Senhor seja seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês, mas eles é que passarão vergonha. Então, o Senhor diz assim, né? Provavelmente, Jerusalém os seus inimigos, né? Esses irmãos aqui se referem aos inimigos dele, os inimigos de Jerusalém. Ouça a palavra de vocês que temem diante da sua palavra, seus irmãos que o odeiam e os excluem. Quantas pessoas, quantos inimigos Jerusalém tinha? Muito. Né? Israel tinha muitos inimigos, né? Que o Senhor seja glorioso para que vejamos a alegria de vocês, mas eles que passaram vergonha. Então, assim, quantos deles passaram vergonha, foram humilhados, né? Eles lutaram e perderam, foram muitos, né? A gente lembra de Senaqueribe e muitas outras guerras, né? Ouça o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo, e o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Então, assim, Deus, ele diz que é ele quem retribui, é ele quem faz, é ele quem separa, é ele quem julga. Antes de entrar em trabalho de parto, ele dá a luz. Antes de lhe sobrevinharem as dores, ele ganha um menino, né? Deus está falando de uma nação, né? Das nações. Então, de Sião, né? Sião era estéril, mas agora está dando a luz. E ele vem mais e diz assim: quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia ou pode dar à luz um povo no instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos, né? Então, acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus, né? Ou seja, ele faz tudo, né? Se ele quiser, ele faz, como ele fez com Sião, num dia. Porque um dia para nós, 1.000 anos para nós é como um dia para Deus, né? Então, Deus, ele vê como um dia, uma situação bem típica, atípica, né? É atípica para nós, né? Mas é uma situação normal para Deus. Regozijem-se com Jerusalém, alegre-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela planteiam. Deus está falando para a gente se alegrar. Alegre-se com Jerusalém, alegre-se com ela, né? Por quê? Porque ele é o povo escolhido do Senhor. E hoje, no século 21, 2024, abril de 2024, né? Está em guerra, né? Israel está em guerra, então nós temos que estar orando, né? Porque é o povo de Deus, é o povo escolhido de Deus. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade, e se deleitarão em suas farturas. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos, né? Então, é a nação que Deus escolheu, né? Por mais que muitas vezes ela é falha, né? Que a gente sabe que ela ainda não aceitou Jesus, né? Ela não vê Jesus como Messias, né? Ela vê como aquele que fundou uma seita, aquele que fundou o caminho, né? Que é o que a gente tá. O cristianismo, né? Ele é o líder dos cristãos para eles, né? Mas Deus tem uma promessa, né? Deus fez uma promessa sobre Israel, né? A gente sabe que Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa para Abraão e assim sucessivamente, né? Então, ele diz assim, que essa paz, né? Essa paz aqui, eu acho tão interessante, a paz, pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como o rio, né? Então, como assim? Como o rio, né? É uma nação rica, uma nação próspera,
né? Que ao mesmo tempo ela é avassaladora. Muitos tentam destruir Israel, sempre tentaram, mas até hoje não conseguiu, porque é um propósito, né? Foi o povo escolhido de Deus. A gente vê que eles estão ali no centro do mundo, ali, né? Tá lá no centro. Jerusalém, Jerusalém recentemente foi reconhecida como capital de Israel. Isso foi por Donald Trump, né? Acho que foi em 2008, acho que foi 2007, entre 2008 e 2009. Então, ela tá lá no centro do mundo. Então, a guerra toda em volta, né? Então, e a gente vê que, acho que em 1945, Israel foi considerada Estado, né? Então, está se cumprindo a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor sempre se cumpre, porque ela é boa, perfeita e agradável. Diz assim, a gente parou aqui, né? Assim como a mãe consola, eu tô no 3, assim como a mãe consola um filho, também eu consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Porque em Jerusalém há consolo. Em Jerusalém há, como eu posso dizer? A promessa, né? A promessa, né? Há uma promessa em Jerusalém. A gente pode ir lá agora em 1 Coríntios 1. Vamos lá? 1 Coríntios 1. A gente viu uma palavra aqui para completar. É muito grande. 1 Coríntios 1. Bem no comecinho mesmo. Versículo 3 e 4. Diz assim: a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele em Cristo Jesus. Por nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, né? Então, Cristo, né? Ele fala conosco, né? Foi confirmado na cruz. A gente tá aqui no velho, mas li do novo aqui, né? Ele fala mais assim: quando vocês virem isto e seu coração se regozijar e vocês florescerem como a relva, a mão do Senhor está lá com seus servos, e a sua ira será contra todos os seus adversários. Vejam, o Senhor vem no fogo, os seus carros são como um turbilhão, transformará em fúria a sua ira. O nosso Deus, ele é tremendo, né? Quando ele se fala aqui dessa... como a gente veja, o Senhor vem como um fogo, e os seus carros são como turbilhão. A gente está falando aqui, essa parte aqui já fala da ira do Senhor, do juízo, né? Tá falando do juízo do Senhor, né? Esses carros aqui representam o juízo do Senhor, a vinda, a rapidez, né? E transformará em fúria a sua ira, e a labareda de fogo a sua repreensão, né? Porque a gente sabe que com tudo que aconteceu, com tudo que acontece, que vem acontecendo, há uma palavra, né? Há uma separação entre os justos e os ímpios. Há um juízo de Deus, né? Então, a gente está debaixo de uma promessa, né? Então, a labareda vai consumir o fogo, fogo do inferno, né? Ele vem mais assim: pois como fogo e como a espada, o Senhor executará julgamento sobre todos os homens e muitos serão mortos pela mão do Senhor, né? Então, essa espada aqui é como se fosse o dia do Senhor, né? Como se fosse, não, é o dia do Senhor, é o dia do Senhor executar o julgamento dele. E ele vai executar, né? A gente vê aqui no começo, essa palavra, você vê que ela tipo, tem uma divisão, né? Ela falou do sacrifício de Israel como uma rejeição para com Deus, né? Com muitas coisas que eles fizeram. Depois vem falando que ele é escolhido, depois vem falando de nós, né? Porque aqueles é algo futuro, né? Aqui tá, tipo, Isaías está falando de algo futuro. Tipo, se você escolher servir a Deus, a salvação, né, vai estar sobre a minha vida e sobre a sua, né? Porque muitos serão mortos pela mão do Senhor. Quando fala muitos, é muitos mesmo, muitos, né? Pela espada mesmo serão mortos, né? Que é o juízo do Senhor. E vem aqui dizer assim: os que se consagram para entrar no jardim, indo atrás do sacerdote que está no meio, comem carne de porcos, ratos e outras coisas repugnantes. Todos eles perecerão, declara o Senhor. Então, quantas pessoas, quantas pessoas com religiões pagãs, né? Achando que estão servindo a Deus, né? Consagra e faz rituais, consagra por religiões, né, pagãs que exigem, né?
e mata isso, e mata aquilo, outras sacrificam. Gente, são muitas coisas. Então, aí o Senhor diz assim, todos eles perecerão. Declara o Senhor, todo mundo que está numa religião pagã, que não está no caminho, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida, né? Que eu acho até interessante, porque lá no... eu sempre falo isso, a palavra do Senhor diz, né? Que Paulo, quando ele perseguia, no começo a igreja primitiva era conhecida como um caminho, né? E Jesus ele diz assim, João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então era o caminho mesmo, não tinha outro caminho, era só eles reconheciam, mas não aceitavam. Então, a gente vê que... E quantos vai fazer? Ai, todos os caminhos levam a Deus. Você acredita nisso? Mas que diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é só ele. Então, assim, se o seu caminho leva a Deus, eu não sei. Mas que Deus está falando, né? Que ele repugna os outros caminhos. Então, alguma coisa está errada, né? No 18 diz assim, é por causa dos seus atos e das suas conspirações virei a juntar todas as nações em língua, eles virão e verão a minha glória. Então, Deus, ele vai vir, né? Vai ajuntar. Isso é possível quando? Dos ímpios, né? Os israelitas ímpios, provavelmente, aqueles que não aceitaram Jesus, né? E vão ajuntar todas as nações, né? E vão ver a glória do Senhor, vão ver, né? Todas as nações vão ver a glória do Senhor, né? Porque o Senhor já declarou, né? E isso assim, mas em geral, Deus ele quer dar livramento a todo que dele confia, que nele espera, né? É uma profecia, que essa palavra aqui é tipo algo vindouro da vida de Cristo. Então ele vem e diz assim, estabelecerei um sinal entre elas, né? Enviarei algum dos sobreviventes, as nações de Tárcio, Líbio, aos lídios famosos, Fecheiro, Tubal, Grécia, eles tantos que não ouviram, nem falar de mim e nem ouviram falar da minha glória. Então Jesus assim, eu vou enviar, né, para todos. Quando Jesus ele vai falar assim, ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Então todos. Então, Isaías está declarando ali, está falando aqui da palavra do Senhor, algo futuro. E Jesus, ele já deixou o id dele para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus é o caminho. Diz no 20 aqui, também nele as nações trarão meu irmão, trarão os irmãos de vocês ao meu santo monte de Jerusalém, como oferta ao Senhor. Virão a cavalo, em carros e carroças, em montanhas, em mulas e camelos, diz o Senhor. Então, esse sinal aqui é do Filho do Homem, é o próprio Jesus. Ele está falando aqui provavelmente da segunda vinda dele, né? Da segunda vinda de Jesus. Gente, que palavra forte, né? Então, é algo que vai acontecer, né? E que, de certo, a gente não tem nem como reivindicar, porque Jesus é o caminho, a verdade. Então, então assim, os irmãos, quem é esses irmãos? São eu e você, né? E esses gentios, esse povo aqui, somos gentios, que somos nós, que trarão de volta os remanescentes. Quem são os remanescentes, né? É os judeus, aqueles que ficaram no Santo Monte. Então, vai chegar uma hora que o povo de Israel, eles vão entender e vai se achegar, né? Então, é algo que não tem para onde correr. Ele diz assim também aqui, farão com que façam os israelitas quando apresentamos as suas ofertas de cereal, trazendo em vaso cerimonial, né, puro. Diz aqui no 22, também escolherei alguns deles para serem sacerdotes, levitas, diz o Senhor. Provavelmente, aqui é sobre o povo de Israel, né? Já tá falando aqui sobre, como é que se diz? O reino messiânico. Provavelmente deve ser os judeus, né? Nós gentios que já estamos lá, né? Enxertados no Novo Testamento, né? Assim como os céus, olha, acho tremendo. No 22, assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor, assim serão duradouros descendentes de vocês e o seu nome. Novos céus e nova terra, a gente vê em Apocalipse, da Nova Jerusalém, né? Então serão criados novos céus e nova terra. Então isso é tremendo, gente. Se você está com o Senhor, você vai para a glória, você vai para o céu, você vai adorar, você vai glorificar. Deus está falando sempre, direto sobre isso, sobre ir para o céu, né? E ele diz assim no 22, de uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinarão diante de mim, diz o Senhor. Todos vão ter que inclinar, todos vão ter que entender que Ele é Deus, né? Não adianta, é só no nome de Jesus, é só pelo sangue de Jesus, não tem. Isaías já profetizava, né? Então, a grandeza de Deus, né? Ele diz assim, sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram. Quantas pessoas se rebelou contra Deus, né? Quantas pessoas se rebelarão, né?
e se rebelaram, né? E diz assim, então sairão e verão, né? Verão que os mortos. O Senhor ele diz aqui também, assim, contra mim, aqui ó, no 24, é a última, tá? Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme deste não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Então Deus está falando assim, o fogo não vai se apagar? Não, não vai. Isso vem em Mateus. Em Mateus 3,12, vamos lá, rapidinho, a gente já volta aqui. Mateus 3,12 diz assim, Mateus 3,12. Aqui, dessa forma. Mateus 3,12 diz assim, ó. Ele traz a pá em sua mão, limpará a eira. Aqui, ó. Ele traz a pá em sua mão, limpará a eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca se apaga, né? E diz assim, vamos lá, ler o 11 também? 3,11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de lavar as suas sandálias, né? Eu os batizarei com o Espírito Santo e ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus, né? Então, a gente vê que ele diz aqui, a palavra do Senhor é clara em dizer, sairão e verão os cadáveres dos que rebelam contra mim. O verme deste não morrerá e o seu fogo não se apagará e causará repugnância a toda a humanidade. Quando ele separar, né, que ele vai jogar no fogo eterno que foi preparado para Satanás e seus demônios. Mas aqueles que não aceitarem Jesus, não se arrependerem, vai para esse fogo eterno também. Então é algo muito triste, né? E essa palavra aqui, ela é traduzida como desprezo. Em hebraico diz que desprezo, né? O gema, o rinon, o inferno, né? Provavelmente. É um desprezo de Deus para aqueles que não aceitaram, né? Todos aqueles que não aceitaram vai ser lançados no fogo do inferno. Então fique firme, né? Essa palavra, é uma palavra que foi dividida entre o povo de Israel, foi dividida entre Jerusalém, depois foi dividida para mim, para você e para aqueles que serão salvos, né? Então eu e vocês somos enxertados nesta palavra, né? Então que Deus abençoe, que vocês venham ter um dia abençoado, que Deus venha falar melhor aos vossos corações. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.